a minha capa, aquela capa que tu sabes, aquela que você já conhece, traga ela para mim, só que não venha sozinho, traga também Marcos, porque só Lucas ficou comigo, só Lucas esteve comigo aqui na afronta, no desprezo, só Lucas ficou comigo. Lucas, ele teve uma história, a trajetória de Lucas foi uma história muito bonita, e eu queria ter tempo para esboçar para você qual foi o fim deste ministério. Mas escuta, a Bíblia vem dizendo que agora no capítulo 16 de Atos, quando agora o apóstolo Paulo está lá aprisionado, irmão, está ele e Silas, diz a história que Lucas também estava presente, mas Lucas não foi preso, ele ficou para fora, ele ficou só vendo a cena. Como assim? Lucas, ele era um homem grego, sendo ele um homem grego, ele era respeitado por todos lá em Tarso, e todos que estavam ali em Troade, de todas as terras, todos diziam assim: Lucas, ele tem um alto conhecimento, o seu pai e a sua mãe não são dessa terra, eles vêm de outra terra, então vamos respeitar Lucas. Mas escuta, irmão, a Bíblia vem dizendo aqui no capítulo 15 de Lucas, que Lucas agora ele começa a detalhar aqui algumas parábolas que Jesus vinha dizendo. Se você for comigo, a história vai dizer que Lucas, ele não andou com Jesus diretamente, ou seja, eu e o Felipe andamos juntos para lá e para cá, mas Lucas não andou com Jesus dessa forma como andou João, como andou Pedro e outros mais. Lucas, ele simplesmente ouviu falar que um tal Jesus, por onde passava, fazia milagre. Eu quero imaginar que Lucas chegava na cidade, ele dizia assim para alguém que estava sentado no banco: me diga o que foi que aconteceu quando Jesus passou aqui. E a pessoa dizia, aí Lucas ia lá e escrevia, irmão, e o Espírito Santo ia fazendo ele escrever algumas palavras. Lucas, ele é um dos maiores detalhistas de todos os evangelhos que tem. Você pode observar isso. Agora me faça uma pergunta: como que pode alguém falar de você sem saber da tua história? Como pode alguém falar de você só de ouvir falar da tua história? Deixa eu abrir um leque para você entender. Escuta uma coisa, meu irmão, escuta uma coisa, meu irmão. As pessoas que podem falar de você são as pessoas que andam com você. Quem não anda com você não pode falar de você. Quem anda com você pode falar: ele é assim, ele é assado. Mas quem não anda, fala pelos cotovelos, porque ele ia ser você e não consegue. Quem está falando de você e não sabe o teu endereço, não sabe onde você mora, não sabe a tua vida, não sabe que você tem família, ele tem inveja de você, ele queria ser você e não consegue. Mas Lucas, o que ele vem relatando aqui é diferente. Ele vem dizendo: eu senti um amor tão grande por esse Jesus, eu quero relatar a história dele. Aí Lucas vem detalhando em todo o seu livro, falando sobre um ser, um homem que desceu até a terra, que foi morto, porém ressuscitou ao terceiro dia. O prazer de Lucas era dizer que Jesus tinha sim sempre uma saída para aqueles que andavam atrás de Jesus. Lucas, ele sempre quis mostrar nos seus livros, dizendo que o mesmo Cristo que era, que é e ainda é hoje, ele não vai e nunca mudará. A promessa que ele fez um dia não é como o homem que promete as coisas de pé e não sustenta sentado. Deus, quando fala, ele fala sentado, e quando vai cumprir, a Bíblia diz em Salmo 12, verso 5, que Deus se levanta no seu trono só para ouvir a oração dos aflitos. Há uma diferença. Eu não comecei pegando a mão, já vou começar. Há uma diferença. O que Lucas relatava, vamos aqui no capítulo 15, eu falo muito. O capítulo 15 agora nos traz uma das maiores parábolas que Jesus vem relatando. Todas as outras são maravilhosas. Para mim, na minha opinião, eu, presbítero Rafael, me apaixonei, irmão, quando eu li essa parábola. Parábolas não aconteceu. Jesus quis mostrar, não era uma história verídica, mas Jesus quis mostrar com algumas parábolas o que acontecera e o que aconteceria nos nossos dias. Eu quero louvar a Deus pela campanha, irmãos, que aqui está sendo titulado no capítulo 15, verso 10, que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Há alegria no céu. Há alegria no céu quando alguém é curado? Não. Quando alguém é batizado em língua estranha, irmão? Ah? Não. Quando você
paralítico. Aí de repente o Richard começa a louvar, o paralítico levanta. A alegria nós sentimos aqui. Um prazer de ver isso. Você talvez nunca viu isso acontecer. De repente você vê, há uma alegria. Deus já tinha visto isso acontecer por muitas e muitas vezes. Mas a alegria de Deus é lançar a palavra dele por diante. Observe, todas as vezes que Jesus ele curava Felipe, ele dizia assim: vai em paz. Diga para o seu irmão: vai em paz. Jesus sempre dizia isso. Diga assim para o seu irmão: por que ele falava isso? Primeiro, Jesus não queria, Felipe, simplesmente curar uma pessoa e dizer: você está curada, pode ir, tchau. Jesus, o seu maior projeto na terra, e toda a Bíblia Sagrada de Gênesis até Apocalipse, o único favor é falar sobre a vinda de Jesus, sobre a terra e sobre a salvação. Escuta, todas as vezes que Jesus curava alguém, Jesus dizia: vai. O prazer de Jesus não era só curar, porque tem muitas pessoas que entram só para receber. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que certa vez Jesus está alimentando uma multidão com pães. Aí Jesus diz assim: olha, vocês estão querendo um pão que perece, vocês querem um pão que vai desaparecer, o que alimenta a carne de vocês, mas o pão vivo que desceu do céu, ninguém quer. Jesus, quando ele diz assim: vai em paz, ele está dizendo: eu não quero só te curar, eu quero ir com você aonde você for. Por onde você caminhar, eu quero ir com você. Por quê? Se você não está comigo, lá no capítulo 5, no verso 5 de Miqueias, a Bíblia vem dizendo que este será a nossa paz. Escuta, quando Jesus falava vai em paz, ele dizia: deixa com você. Você entendeu, né? Você está numa campanha. A palavra campanha significa batalha. E você está dizendo: Deus, eu preciso de um milagre. Aí você vem no primeiro, segundo, terceiro, sétimo dia, nada aconteceu. Você faz isso, vira as costas e diz assim: eu não volto mais lá. Que paz é essa que você quer? Uma paz contínua sobre a tua vida, que muda a tua história, ou simplesmente um milagre passageiro? Qual é o milagre que você quer receber? Qual é a paz que você tem na sua casa? Me perdoa a sinceridade, mas eu vou dizer algo para você: que tem muita gente que não tem paz em casa. Tem muita gente que não tem paz em casa. Vou me contar uma história rapidinho aqui. Um pastor amigo meu, certa vez, ele chega para fazer a visita na casa dos irmãos. E ele vai lá e bate lá no portão, bate palma, e ninguém atende. De repente o pastor disse que voava panela, voava bule, voava tapoé. Era uma guerra travada, irmão. E esse casal era um crente abençoado na igreja, Felipe. Era um casal que estava lá todo dia, não faltava um culto, falava língua estranha. Irmão, pensa num casal abençoado. Pois bem, o pastor está lá, e está lá batendo palma, e está lá a panela voando, bule voando. De repente o irmão vai lá e de repente vai atender a porta. Quando ele atende, é o pastor. Ele vai lá e se arruma todo dia e diz assim: você para atender o pastor? Ele vai lá e abre o portão e diz assim: pastor, entra na minha casa, pastor. Aí a esposa estava lá arrumando o cabelo, irmão, sabe? Dando um jeitinho, irmão, sabe? Se arrumando. Aí o pastor entrou na casa e disse assim: eu vim aqui tomar um café com vocês. Aí o irmão disse: então senta aí, pastor, vamos tomar um café. O pastor se assenta lá na mesa, irmão, está lá, esperando o café. Aí lá vai a irmã procurar no armário o bule. E ela procura aqui e não acha, procura aqui e não acha. Ela vai perguntar para o esposo: meu esposo, aonde está o bule, meu amor? Meu benzinho, aonde está, minha avó? Aonde está, meu esposo? Você está tão lindo hoje. Imagina se você descarado, irmão. Imagina. E nada me procurar, e ela procurava e nada. E de repente o pastor disse assim: ei, escuta, irmão. Enquanto ele estava lá fora, eu vi o bule voando. Se eu não abaixasse, pegava em mim. A irmã disse: meu Deus do céu. Eu quero dizer com isso: não adianta você demonstrar na igreja que você tem paz, que você está bem, sendo que a tua casa está uma derrota, a tua casa não tem paz. Você não consegue mais, irmão, sentar na mesa com a tua esposa, sentar na mesa com o teu esposo, dizer para o teu filho: coma aí, vamos comer aqui junto, vamos se alimentar. A alegria, irmão, no céu, quando Deus dá uma olhadinha e vê toda a sua família reunida. Imagine eu, irmão, com meus filhos jogando videogame, a briga tremenda, irmão. A minha esposa quer tomar a minha vez, enfim, mas a paz dentro do lar, a alegria dentro do lar. Sabe, eu quero profetizar nessa noite, você vem aqui só para Jesus dizer para você isso: deixe ir com você até sua casa, deixe ele mudar a tua história, deixe ele mudar a tua vida. Ei, não precisa
tímpano de cristal, a mãozinha está de salto alto, de saia bonita. Não, irmão, isso aí não é tudo artificial. Eu quero ver na tua casa se as suas atitudes, o seu teu caráter vai debater com a tua vida aqui. Está parecendo de doutrina, mas eu vou dizer. A tua família, a tua casa tem que ser o centro. Me permita dizer, por misericórdia, eu tenho caminhado por algumas igrejas, irmãos. Semana passada a gente não parou, né, gente? Foi só Jesus. Essa semana também foi uma semana corrida. E eu digo para você uma coisa com certeza e convicção que eu digo. Há muitas igrejas que estão mortas. Não estou dizendo em questão de avivamento, de pular essa parte. Não. Que isso daí, irmão, isso daí é consequência da palavra. Estou dizendo para você que tem famílias dentro da igreja que estão mortas espiritualmente. Irmão, mas ela pula e fala com estranha. Isso não quer dizer nada. Nada. A casa de alguns está destruída. É mesmo? Se é. Na igreja é uma bênção. Vira a esquina, imagine. Está de mão dada com a esposa, sai da igreja. Vira a esquina, sai daqui, mulher. Não? Fachada. Já contei do crente porca aqui e o crente dói, já contei? Não? Vou contar agora. Seguro que é batata até quente. Um certo pastor foi pregar num grande evento. Quem foi louvar no dia foi o David Kiru. E nesse evento, Felipe, tinha um monte de jovem. Esse pastor disse assim: Senhor, eu vou fazer. E Deus disse: como faça? Esse pastor ali começa a ministrar a mensagem. Ele pega uma garrafinha de Coca-Cola de 600 ml, geladinho. Estava calor, mais do que esses dias que nós estamos hoje. Ele deixou a garrafa lá em cima, com esse copo de água gelada aqui, que eu não sei de vocês, sabe? Está aqui. Ele colocou aquela garrafinha de coca e começou a pregar. E começou a falar sobre a diferença dos sinceros que não servem. De repente ele abre aquela coca e fez. Imagina, irmão, aquele calor. Ele pega o copinho e diz assim: alguém quer? Rapidamente, irmão, o Richard aparece. Meu Deus. Brincadeira, o Richard gosta de coca e correu. Rapidamente um jovem lá se levanta. Diz: eu quero. Vem cá, tome. O primeiro toma. Lá vem o segundo dizendo: também quero. Veio cerca de 5 jovens lá, porque era 600 ml, era um pouquinho, né? Enfim, veio os 5 tomaram, Felipe, os 5. Todos eles tomaram. E o pastor perguntou: tá boa? Eles disseram: pastor, nunca tomei uma coca tão boa como essa. Sério, filho? Sério, pastor. Nunca. Como assim? O pastor está com um gostinho diferente. Parece que tem uma unção aqui. E o pastor, depois que eles tomaram, disse: vai lá se assentar. O pastor volta a ministrar. Ele chama o obreiro e fala assim: vai lá e pega para mim lá a garrafa de 2 litros de dólar. O pastor traz. Coloca em cima. E diz assim: quem tomou a coca aqui? Estava demais. Isso não era coca. Não, era o que era Dolly. Como assim, pastor? Eu peguei garrafa de 600 ml de coca, joguei fora. Não, joguei do copinho separado. Peguei o Dolly, botei aqui em cima. E vocês tomaram, quem sabe que era coca, né? Pois é, pastor. Não era. Não. Mas e aí, pastor? Assim há crentes aqui dentro. Nossa. Como assim, irmão? Rótulo. Sou cristão. Verdade. Meu Deus. Que profano. Sou cristão. Crente rótulo. Irmão, tem muito crente aí dizendo que é Coca-Cola, mas é Dolly. Tem muito crente por aí, irmão, só de fachada. Um dia desse eu estava pregando, irmão, num evento, e eu disse assim: Deus me revelou algo aqui. Existem pecados escondidos. Imagine jovens assim. Caiu no banheiro, um monte abaixando, irmão. Lembra? Imagine se hoje, eu digo não hoje aqui na igreja, eu digo geral, se Deus levantasse hoje aquele irmão ali e dissesse assim: assim diz o Senhor, fornicação aqui não. Ele era colocado para fora, irmão. Sabe o que Acabe disse? Não chame agora Micaías, porque toda vez que ele vem, ele só me dá palavras de afronta. Quem fala a verdade não tem valor. Meu Deus. Quem fala sobre pecado não tem valor. Na teologia, não me leve mal, mas eu vou dizer, a palavra pecado, aqueles que estudam sobre pecado chamam-se a martiologia. Quase vou me estranho agora, né?
A martiologia fala sobre a doutrina do pecado. Ninguém mais quer falar sobre isso. Falamos hoje sobre riqueziologia. Falamos hoje de tudo, menos que o pecado ainda mata crente. Deus mudou tudo dia de mensagem, não tem que pregar. Ensina a gente, glória a Deus. Deixa eu voltar para cá. O que aqui no texto do capítulo 15 de Lucas é relatado? Lucas ele vem dizendo que a alegria no céu quando o pecador se arrepende. Pois bem, no verso 11 em diante você leu comigo a respeito de uma história sobre o filho pródigo. A história vem dizendo, ou a parábola não dizendo, vem dizendo, Jesus vem relatando que um homem, um senhor muito rico, tinha 2 filhos. Um deles, o mais moço, disse assim: pai, cansei dessa vida, me dá o que é meu, estou indo embora. Como os jovens dizem hoje, estou vazando, velho, não volto mais para cá, me dá o que é meu. O pai deu para ele a parte da fazenda. Depois de alguns dias de ter recebido os seus bens, escute bem, depois que ele recebeu, depois de alguns dias, ele saiu. Ou seja, a Bíblia diz que depois de alguns dias, ele recebeu hoje, mas depois de alguns, deu tempo dele pensar assim, o que ele queria. Escuta, ele pega aquilo que é dele e ó, ele vai lá e começa a gastar com meretrizes. Enfim, a história vem dizendo que agora ele fica sem saber o que fazer. E uma coisa é alguém que está debaixo de uma mão que dá alimento todos os dias. Quando ele sai para o campo, ele acaba morrendo. Entendeu? Vou dizer de novo. Alguém que está sempre sendo sustentado por alguém, deixa de ser sustentado, ele acaba morrendo, porque se acostumou, ele não tem raiz. Escuta, ele sai, só que a história diz que ele gasta tudo que tinha. Aí ele diz assim para um dos cidadãos, assim, me arruma um emprego para trabalhar lá, me ajude, pois bem, ele vai lá para ser essa história. Mas aí a história vem dizendo que ele diz assim: me dê pelo menos as bolotas. Aí o versículo vai acabando dizendo que ninguém dava nada para ele. Ou seja, a humilhação era tão grande para aquele moço que ele pedia para comer o que os porcos comiam. Escuta, ele está agora numa fase que não aguenta mais. Diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, lá vai ter paz. O que ele faz? Ele vai caminhando, mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? A veste que ele usava na casa do pai, até isso ele perdeu lá na terra. Ele perdeu o anel, a autoridade que tinha, e também a sandália. A sandália tem uma representação muito grande. Você já entendeu qual é a representação? Ele volta para casa, Richard. Quando ele volta para casa, ele vê o pai bem distante. Só que me deixe parar aqui agora e abrir um parênteses para você nessa noite. Imagine o pai desse moço. Todos os dias se levantava pela manhã, abria a porta do quarto e dizia: meu filho não está aqui. Saía para fora, talvez sentava na cadeira, se balançava e dizia: um dia ele vai voltar. A dor que o pai sentia foi muito maior do que o moço sentiu. Entendeu? Escuta. O filho está passando por uma privação, por uma situação que ele mesmo plantou. Só que a dor que o pai sentia era muito maior. Às vezes, nós vemos pessoas que estão desviadas da igreja aí. Dizem assim: nossa, está tão difícil sem Jesus, mas não tem coragem de voltar. Mas a dor que Deus sente é muito maior do que ele. Porque Deus não aceita perder você para ninguém. Não aceita perder esses que estão aí fora para ninguém. E me perdoa a minha sinceridade, os nossos jovens têm sido decapitados, têm sido mortos espiritualmente. Irmão, um dia desse eu vinha de madrugada numa igreja, eu vinha lá passando na Praça 8, eu passei ali por aquela praça 8, eu via jovens abrindo dizendo: Jesus, quantos ainda precisam ser resgatados? Irmão, se você não tiver coragem de ir lá e falar para ele: volta para Jesus, pelo amor de Jesus Cristo, bota o teu joelho no chão e ora por eles. Pelo menos ora, pelo menos clama a Deus por eles. Quando foi que nós deixamos de ser egoístas e olhamos para quem está do lado direito e do lado esquerdo e se esquecemos de orar por nós?
Quer ver uma coisa? Quando você acordou hoje, se caso você orou, qual foi a oração? Deus, abençoe o meu. Há tanta gente sofrendo, tanta gente, e o profeta, ele sente o que Deus está sentindo. Sabe o que eu estou sentindo? Uma tristeza de saber que há muitas pessoas que ainda estão longe do Senhor Jesus, e a igreja do século XXI está assim. Isso não é problema meu. Ele foi porque ele quis, ele pediu as riquezas e foi embora. Isso é problema dele. Esse é o pensamento do irmão. Quando ele vai voltando para casa, o pai está lá na porta. Quando o pai vê, o pai está no salto. Por quê? O pai nunca perde a esperança de ver o filho retornar. Nunca. O pai nunca perde essa esperança. Quando ele vê o moço vindo, ele se levanta, o filho sai correndo. Detalhe: sem anel, sem veste, sem alpargas ou sem sandália. Mesmo assim, o pai diz: vem, vem. Agora imagine, irmão, quando o pai vê um menino ou um moço, ele vai caminhando cada vez mais, chegando perto. Imagine o filme passando na cabeça do pai dizendo: eu sabia que você ia voltar. Você saiu, mas eu sabia que você ia voltar. E na cabeça do filho: me perdoa, meu pai. Me perdoa, meu pai. Os dois se encontram ali. Ao abraço, diz a história que o menino beija o pescoço do pai e se alegra dizendo: pai, me perdoa, porque eu pequei contra ti e contra os céus. Me perdoa. O pai recebe ele. Sendo assim, a história vem dizendo que é uma festa agora. O pai diz assim: pegue para ele uma vestimenta nova. Pegue para ele. Pegaram a vestimenta. Pega para ele o anel. Pegaram para ele. E põe a sandália nos pés deles, no pé dele. Só que é um detalhe aqui. O anel diz para você que simboliza a autoridade. Os reis usavam anel no dedo para poder dar a finalização, ou para assinar. Não era escrito com o seu nome, mas sim com o seu anel. Pois bem, a vestimenta é dada a ele também. Ele estava despido e agora ele recebe uma sandália. A sandália tem uma representação. Lembra de Moisés quando chega perante o Senhor, que Deus diz para ele: tire a sandália dos vossos pés, porque o que você pisa santo. A sandália de Moisés, como ele cresceu no Egito, tinha como fosse um símbolo na sandália do sol. Ou seja, o povo do Egito adorava ao Deus do sol. Deus diz: tira. Quando ele tira, ato de humilhação, andar descalço. Ou seja, quando o moço chega lá, o pai diz assim: dá uma sandália para ele. O meu filho não é escravo. Aleluia, Jesus. Ele é meu filho. Escuta, já vou acabar aqui. Quando então a história diz que ele está vestido, há um questionamento aqui agora. O irmão chega do campo, imagine, cansado, todo arrebentado, e vê uma festa de longe. No primeiro momento, talvez pensando: bom, tem alguma coisa diferente em casa. Só que o maior problema foi ele ter perguntado por que a festa. Entendeu? O maior problema foi a pergunta. Tem situações que a gente fala depois a gente fala: Deus, para que eu fui fazer essa pergunta? Olha a resposta que eu tomei. Imagine, ele diz assim: o que foi que aconteceu lá? Está acontecendo o quê? Aí o Senhor diz: o seu pai está fazendo uma festa lá. Uma festa daquelas de, está todo mundo saindo da farpa, com a barriguinha cheia. Escuta. Aí o irmão diz assim: por que essa festa? Seu irmão estava morto e reviveu. Pronto, irmão. Há uma guerra agora. Quando ele sabe da situação, ele não chega lá para o irmão e diz assim: graças a Deus que você está aqui. E me perdoe minha sinceridade, irmão. Eu disse isso na quinta-feira no congresso. Eu dizia assim que na frente da igreja, os diáconos ou o porteiro que estavam da igreja não deveria mais fazer assim: a paz do Senhor e seja bem-vindo.
Não. Deveria dizer assim: a sua lua de boxe está aqui. Segura essa. Quem vai guerrear com ele, toma a tua. Por quê, presbítero? A igreja está sendo um ringue. Verdade. Quando nós chegamos assim, Efésios, meu irmão, é briga na certa. Eu quero profetizar nessa noite, irmão, que toda maldição lançada sobre a tua casa está sendo quebrado pelo poder da palavra do Senhor. Eu vou me alegrar com a tua vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você: chorar com os que choram já é difícil. Agora imagine sorrir com os que estão sorrindo. É mais difícil ainda. Tem pessoas que preferem chorar com você, ver a tua derrota, do que ver você sorrindo. Você sabia disso? Eu estou profetizando nessa noite que você vai voltar para a tua casa diferente. Escuta uma coisa, tem um milagre para você já. Quando você chegar lá, eu te amo.